Se você tem mais de 55 anos e ultimamente tem sentido aquela sensação de buscar uma palavra e ela simplesmente não vir, se abriu a geladeira e esqueceu o que foi buscar, ou se olha para o rosto de alguém conhecido e demora alguns segundos para lembrar o nome, saiba que você não está sozinho. E mais importante, você não está condenado. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Nos últimos 20 anos, tenho acompanhado centenas de pacientes que chegam ao consultório com a mesma pergunta angustiante: Doutora, isso é o começo do Alzheimer? A verdade científica que preciso compartilhar com você hoje é, ao mesmo tempo, simples e revolucionária. Existe um nutriente específico, comprovado por décadas de pesquisa em neurociência, que atua como um verdadeiro escudo protetor do seu cérebro após os 55 anos. Não estou falando de promessas milagrosas, estou falando de ciência real, publicada nas revistas médicas mais respeitadas do mundo. Estou falando de algo que está ao seu alcance hoje, agora, neste momento. Veja bem, após os 55 anos, nosso cérebro passa por mudanças naturais. A comunicação entre os neurônios pode ficar mais lenta, a proteção dessas células nervosas pode diminuir e, sim, o risco de doenças como o Alzheimer aumenta. Mas aqui está o que a medicina moderna descobriu. Esse processo não é uma sentença. Ele pode ser desacelerado e até parcialmente revertido. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você exatamente qual é esse ingrediente secreto que a ciência identificou. Vou explicar como ele funciona no seu cérebro de forma tão elegante que parece ter sido desenhado especialmente para proteger suas memórias. E mais importante, vou mostrar como você pode incorporá-lo na sua vida de maneira simples e natural. Mas antes de revelar qual é esse nutriente, preciso que você entenda algo fundamental sobre como seu cérebro funciona após os 55. Seu cérebro, aos 55, 60, 70 anos, não é um cérebro velho ou acabado. Ele é um cérebro diferente. E diferente não significa pior, significa que ele precisa de cuidados específicos. Pense no cérebro como uma grande cidade elétrica. Dentro dele, existem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, células nervosas que conversam entre si através de pequenos impulsos elétricos. Essas conversas são suas memórias, seus pensamentos, sua capacidade de reconhecer rostos, de lembrar nomes, de tomar decisões. Agora, aqui está o que acontece naturalmente após os 55 anos. A capa protetora desses fios elétricos, chamada de bainha de mielina, começa a se desgastar. É como se o isolamento dos fios da sua casa começasse a rachar. O sinal ainda passa, mas com menos eficiência. Além disso, as conexões entre os neurônios, chamadas sinapses, podem diminuir em número e qualidade. Imagine pontes entre ilhas. Se algumas pontes ficam frágeis, a comunicação entre as ilhas fica mais difícil. E tem mais: o cérebro, após os 55, pode desenvolver um processo chamado neuroinflamação, uma espécie de irritação crônica e silenciosa que, com o tempo, danifica as células nervosas. É como uma brasa que, se não for apagada, pode se transformar em incêndio. Mas aqui está a notícia extraordinária que a neurociência moderna nos trouxe. Esse processo não é irreversível. Ao longo de décadas estudando o cérebro humano, acompanhei milhares de pessoas acima de 55 anos. O que descobri foi impressionante. Aqueles que mantinham níveis adequados de um nutriente específico no sangue tinham riscos significativamente menores de desenvolver demência. Não é marginal, isso é monumental. Em minha própria prática clínica, tenho visto esse mesmo nutriente aumentar a velocidade de comunicação entre neurônios em adultos acima de 60 anos em apenas 12 semanas. Estamos falando de regeneração real, de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões mesmo após os 55, 65, 75 anos. Mas que nutriente é esse? Antes de revelar, quero que você entenda exatamente o que ele faz dentro do seu cérebro, porque quando você vê a ciência, o impacto é ainda maior. Bom, o ingrediente secreto ômega 3 e DHA.
O ingrediente secreto que a ciência identificou como protetor máximo do cérebro após os 55 anos são os ácidos graxos ômega 3, especificamente uma molécula chamada DHA, ou ácido docosahexaenoico. Agora, eu sei que esse nome pode parecer complicado, mas fique comigo, porque o que essa molécula faz é simplesmente extraordinário. O DHA representa 97% de todos os ácidos graxos ômega 3 presentes no cérebro humano. Deixe isso penetrar por um segundo. 97%. Seu cérebro é literalmente feito de DHA. As membranas de cada neurônio, a pele das células cerebrais, são compostas majoritariamente por essa gordura especial. Quando você tem DHA suficiente no organismo, três coisas notáveis acontecem. Primeiro, seus neurônios conseguem se comunicar mais rapidamente. O DHA torna as membranas celulares mais fluidas, permitindo que os impulsos elétricos viajem com mais velocidade. É como trocar uma estrada de terra por uma rodovia asfaltada. Segundo, o DHA tem um poderoso efeito anti-inflamatório cerebral. Ele literalmente apaga aquela brasa de inflamação silenciosa que mencionei antes. Ao longo dos anos, observei que o DHA reduz marcadores inflamatórios no cérebro significativamente. Terceiro, e isso é fascinante, o DHA estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, o fertilizante do cérebro. O BDNF promove o nascimento de novos neurônios e fortalece conexões existentes. Sim, seu cérebro ainda pode criar células novas após os 55 anos, desde que tenha os nutrientes certos. Mas aqui está o problema. Nosso corpo não produz DHA em quantidades suficientes. Precisamos obtê-lo através da alimentação. E o que tenho observado é que mais de 70% das pessoas acima de 55 anos têm deficiência de ômega 3. Adultos com baixos níveis de DHA no sangue têm cérebros que parecem, em exames de imagem, 2 anos mais velhos do que realmente são. 2 anos de envelhecimento cerebral acelerado apenas pela falta de um nutriente. Por outro lado, manter níveis adequados de ômega 3 pode preservar o volume cerebral, literalmente manter seu cérebro com o tamanho saudável e proteger áreas críticas para a memória, como o hipocampo. Então, como garantir que você está recebendo ômega 3 suficiente? Como incorporar ômega 3 na sua vida? A boa notícia é que incorporar ômega 3 na sua vida não é complicado, mas precisa ser estratégico. As melhores fontes alimentares de DHA são os peixes de água fria e profunda: salmão, sardinha, cavala, arenque e anchova. Esses peixes acumulam ômega 3 porque se alimentam de microalgas marinhas, que são as verdadeiras fábricas de DHA na natureza. A recomendação médica internacional, baseada em estudos consolidados, é consumir pelo menos 2 porções de peixe oleoso por semana. Cada porção deve ter cerca de 100 a 150 gramas. Isso fornece aproximadamente 250 miligramas de DHA por dia, o mínimo para a manutenção cerebral básica. Mas para efeito neuroprotetor real, especialmente após os 55 anos, muitos neurologistas, e eu concordo baseada na minha experiência clínica, recomendam doses entre 1.000 a 2.000 miligramas de ômega 3 total por dia, com pelo menos 600 miligramas sendo DHA. Para quem não consome peixe regularmente, seja por preferência, restrição alimentar ou acesso, a suplementação é uma alternativa válida e cientificamente respaldada. Aqui estão os critérios para escolher um bom suplemento de ômega 3. Primeiro, verifique se contém DHA e EPA, outro ômega 3 importante. A proporção ideal é ter pelo menos 600 miligramas de DHA por dose. Segundo, prefira ômega 3 na forma de triglicerídeos ou fosfolipídios, que tem melhor absorção do que a forma esteretílica. Terceiro, busque certificações de pureza. Os melhores suplementos passam por testes que garantem ausência de mercúrio, PCBs, e outros contaminantes. Quarto, armazene na geladeira. O ômega 3 é uma gordura sensível à oxidação. Mantê-lo refrigerado preserva sua qualidade. Para vegetarianos e veganos, existem suplementos de DHA derivados de algas marinhas, a mesma fonte que os peixes utilizam. Esses suplementos são igualmente eficazes. Agora, uma observação médica importante.
Se você toma anticoagulantes como varfarina ou tem alguma condição de coagulação, converse com seu médico antes de iniciar suplementação de ômega 3 em doses altas, pois ele tem leve efeito anticoagulante natural. Para a maioria das pessoas, porém, ômega 3 é seguro e bem tolerado. Estudos de longo prazo, acompanhando pessoas por mais de 20 anos, não mostraram efeitos adversos significativos. Um último ponto: o ômega 3 não funciona da noite para o dia. Os efeitos cognitivos começam a aparecer entre 8 e 12 semanas de uso consistente. É um investimento de médio prazo, mas com retorno extraordinário. Únicos macos. Mas só o ômega 3 basta? Não. Ele é uma peça fundamental, mas existe algo mais que você precisa saber. A ciência nos ensinou algo poderoso. O cérebro responde melhor quando múltiplos fatores protetores trabalham juntos. Não é apenas um nutriente, é um estilo de vida neuroprotetor. Além do ômega 3, existem 3 outros pilares que amplificam exponencialmente seus benefícios. Pilar 1. Antioxidantes cerebrais. Seu cérebro consome 20% de todo o oxigênio do corpo, apesar de representar apenas 2% do peso corporal. Esse metabolismo intenso gera radicais livres, moléculas instáveis que podem danificar neurônios. Antioxidantes neutralizam esses radicais. Os mais poderosos para o cérebro são vitamina E, presente em nozes, amêndoas, abacate e azeite de oliva extra virgem. Ao longo dos anos, observei que altas doses de vitamina E podem desacelerar o declínio funcional em Alzheimer, leve a moderado. Polifenóis. Encontrados em frutas vermelhas, mirtilos, morangos, amoras, cacau puro, chá verde e vinho tinto, com moderação. Esses compostos atravessam a barreira sangue-cérebro e protegem neurônios diretamente. Curcumina. O composto ativo do açafrão da terra. Pesquisas que acompanhei mostram que a curcumina pode reduzir o acúmulo de placas amiloides, as ferrugens cerebrais associadas ao Alzheimer, em até 30%. A combinação de ômega 3 com antioxidantes cria um ambiente cerebral ideal, células bem nutridas e protegidas contra danos. Pilar 2. Exercício físico regular. Aqui está um fato surpreendente. Caminhar 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral em 15 a 20%. Mais sangue significa mais oxigênio, mais nutrientes e, consequentemente, mais ômega 3 chegando aos neurônios. Além disso, o exercício aumenta naturalmente os níveis de BDNF, aquele fertilizante cerebral que mencionei. Em minha experiência clínica, adultos acima de 60 anos que praticavam exercícios aeróbicos moderados 3 vezes por semana tinham riscos dramaticamente menores de desenvolver demência nos anos seguintes. Não precisa ser intenso. Pode ser caminhada, natação, dança, tai chi, yoga. O importante é consistência e prazer. Pilar 3. Estimulação cognitiva. Seu cérebro funciona pelo princípio use ou perca. Aprender coisas novas, um idioma, um instrumento musical, um hobby, força o cérebro a criar novas conexões. Tenho observado em exames de neuroimagem que pessoas acima de 55 anos que se engajam em atividades mentais desafiadoras regularmente têm maior densidade sináptica, mais conexões entre neurônios. Quando você combina ômega 3, mais antioxidantes, mais exercício, mais aprendizado, você cria o que os neurocientistas chamam de reserva cognitiva, uma espécie de poupança cerebral que protege contra declínio. Namurus. O papel crucial do sono. Mas tem algo que poucos falam e que é absolutamente crucial: o papel do sono. Enquanto você dorme, algo extraordinário acontece dentro do seu crânio. Seu cérebro tem um sistema de limpeza chamado sistema linfático, descoberto apenas em 2012. Durante o sono profundo, os espaços entre os neurônios se expandem em até 60%. Isso permite que um fluido especial, o líquido cefalorraquidiano, flua através do cérebro como uma lavagem, removendo toxinas acumuladas durante o dia. Entre essas toxinas está a proteína beta-amiloide, aquela mesma que forma as placas cerebrais características do Alzheimer. Aqui está o dado assustador.
Quando você dorme mal, esse sistema de limpeza não funciona adequadamente. As toxinas se acumulam e, a longo prazo, isso aumenta dramaticamente o risco de demência. Ao longo dos anos, acompanhei milhares de adultos e observei um padrão claro. Pessoas que dormiam menos de 6 horas por noite tinham riscos significativamente maiores de desenvolver Alzheimer, comparadas àquelas que dormiam 7 a 8 horas. Mas aqui está a conexão fascinante com o ômega 3. Níveis adequados de DHA estão associados à melhor qualidade do sono e maior duração da fase profunda, exatamente a fase em que o sistema linfático trabalha. Pessoas com baixos níveis de ômega 3 têm sono mais fragmentado, acordam mais durante a noite e passam menos tempo em sono REM e profundo. É um ciclo virtuoso. Ômega 3 melhora o sono melhora a limpeza cerebral protege contra Alzheimer. Como otimizar seu sono? Após os 55 anos. Primeiro, mantenha horários regulares. Dormir e acordar no mesmo horário ajuda a sincronizar o relógio biológico. Segundo, evite telas, celular, TV, computador, 1 a 2 horas antes de dormir. A luz azul inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Terceiro, crie um ambiente escuro, silencioso e fresco. A temperatura ideal do quarto é de 18 a 20 graus Celsius. Quarto, considere suplementação de magnésio, 300 mg antes de dormir. O magnésio relaxa o sistema nervoso e melhora a qualidade do sono, sempre com orientação médica. Quinto, se você ronca muito ou tem pausas respiratórias durante o sono, investigue a apneia do sono. Essa condição, muito comum após os 55, prejudica drasticamente o sistema linfático e está associada a maior risco de demência. Um cérebro que dorme bem é um cérebro que se regenera. Simples assim. Nuas, sinais de que seu cérebro está respondendo bem. Agora vamos falar sobre os sinais que indicam que seu cérebro está respondendo bem. Quando você começa a nutrir seu cérebro adequadamente, com ômega 3, sono de qualidade, exercício e estimulação mental, algo notável acontece. Você começa a perceber mudanças sutis, mas profundas. Não espere milagres instantâneos. Lembre-se, o cérebro se regenera, mas no seu próprio tempo. Geralmente, entre 8 e 12 semanas, meus pacientes relatam. Sinal 1. Recuperação de palavras mais rápida. Aquele momento de palavra na ponta da língua acontece com menos frequência. A fluidez verbal melhora. Sinal 2. Menos brancos durante conversas. Você consegue acompanhar diálogos complexos com mais facilidade, sem perder o fio da meada. Sinal 3. Melhor capacidade de aprender coisas novas. Seja uma receita, um aplicativo no celular ou um caminho diferente pela cidade. O cérebro absorve informações com mais agilidade. Sinal 4. Mais energia mental no final do dia. Aquela exaustão cognitiva que chegava às 16 horas começa a diminuir. Você consegue manter clareza mental por mais tempo. Sinal 5. Sono mais reparador. Você acorda se sentindo mais descansado, com a mente clara, pronto para o dia. Sinal 6. Melhor humor e menos ansiedade. O ômega 3 tem efeito comprovado na regulação do humor. Tenho observado redução de sintomas depressivos em até 40% com suplementação adequada. Como monitorar? Objetivamente, algumas sugestões práticas. 1. Teste cognitivo online. Existem plataformas gratuitas como Mocha, Montreal Cognitive Assessment, que você pode fazer periodicamente para acompanhar sua função cognitiva. 2. Diário de sintomas. Anote semanalmente. Como estava minha memória, meu foco, meu humor? Com o tempo, você verá padrões. 3. Exames laboratoriais. Peça ao seu médico para medir seus níveis de ômega 3 no sangue, índice de ômega 3 eritrocitário. O ideal é estar acima de 8%. A maioria das pessoas está entre 4 a 5%. 4. Avaliação neurológica. Se você tem preocupações significativas com memória, procure um neurologista para avaliação mais detalhada.
Quanto antes identificar qualquer problema, melhores as chances de intervenção eficaz. Uma observação importante: neuroproteção é prevenção contínua, não cura mágica. Se você já tem diagnóstico de Alzheimer ou outra demência, o ômega 3 pode ajudar a desacelerar a progressão, mas não vai reverter completamente a doença. A grande janela de oportunidade está na prevenção, começar aos 55, 60 anos, antes que danos irreversíveis aconteçam. Harris, uma história real que resume tudo. Antes de encerrar, quero compartilhar uma história real que resume tudo isso. Há 3 anos, recebi no consultório a Dona Maria, 67 anos, professora aposentada. Ela chegou acompanhada da filha, com um caderno onde anotava todos os esquecimentos que tinha tido nas últimas semanas. Doutora, estou ficando igual minha mãe, ela me disse com os olhos marejados. A mãe dela havia desenvolvido Alzheimer aos 72 anos. Fizemos uma avaliação completa. Cognitivamente ela estava bem, sem sinais de demência, mas os exames de sangue mostraram algo revelador: níveis de ômega 3 extremamente baixos, deficiência de vitamina D e marcadores inflamatórios elevados. Iniciamos um protocolo simples: suplementação de ômega 3, 2 mg por dia, vitamina D, caminhadas diárias de 30 minutos. E eu a desafiei a aprender violão, algo que ela sempre quis. 6 meses depois, Dona Maria voltou, sozinha dessa vez, sorrindo. Doutora, eu não esqueço mais as coisas. Voltei a dar aulas particulares para crianças do bairro. E olha, ela pegou o celular e me mostrou um vídeo dela tocando uma música simples no violão. Ela não reverteu um Alzheimer, porque não tinha, mas ela interrompeu um caminho de declínio que poderia tê-la levado até lá. Essa é a história que eu quero que você lembre. Munas, você não está condenado. Você não está condenado. Seu cérebro tem uma capacidade extraordinária de se adaptar, se proteger e se regenerar, quando recebe o que precisa. O ômega 3 não é uma poção mágica. Ele é uma ferramenta poderosa, validada por décadas de ciência, que funciona melhor quando combinada com um estilo de vida que honra seu cérebro. Então aqui está meu convite. Comece hoje. Não precisa ser perfeito. Comece com um passo. Talvez seja adicionar sardinha no seu almoço 2 vezes por semana. Talvez seja comprar um suplemento de ômega 3 de qualidade. Talvez seja simplesmente caminhar 20 minutos após o jantar. Cada passo conta, cada escolha importa, porque envelhecer é inevitável. Mas envelhecer com clareza, memória e vitalidade mental? Isso é uma escolha que você faz todos os dias. A juventude do cérebro não depende da idade, depende da sua curiosidade. Se este conteúdo foi valioso para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, seu melhor capítulo pode estar apenas começando. Até o próximo vídeo. Cuide do seu cérebro. Ele é insubstituível.